que são músicas novas? Você chegou a ouvir aquela que eu te passei? Meu, muito louco. Então, mas procura a acústica, que é dois meninos, um só no violão e o outro cantando. Deixa eu te mostrar aqui. O violãozinho, mano, de boa, assim, pra você é de boa. Ai, que Cristo. Não, qualquer dia. Não, o seu é Som. 1, 2, som. Vamos então. Alô, cantar, alô. irmãos. Ele vai tocar. Som teste. Piano e vozes. E vozes, na vozes. Também só piano. E piano e regência. Pode ser, faz só falar com ele. Toca qualquer coisa. Eu não temerei não, porque ele vai além das nuvens. Cara, eu vi assim, eu vi ao vivo essa música. O cara é fera demais. Vamos começar? Vamos lá e vamos passar. Não sei. Som teste. Ou eu consigo. 1, 2, som. Essa letra. Som. É os. É o sei que os teus olhos. É o Deus de promessa. Dá um pouquinho da melodia, que senão eu esqueço. Eu vou começar de outro jeito, mas a melodia é. Eu começo. Desculpa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus Mais um olhos rapidinho, tá? Um pouquinho, tá muito parado. sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Mais rapidinho aqui. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não verão o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tá? Ó, Felipe, tem que ser mais andado. Porque a congregação puxa para trás. Se a gente. Agora, o Elton, já põe aqui pra gente ver o som, porque senão na hora é aquele susto, né? A gente leva o susto. Diga o Senhor. Acho que ela tá com. Como é o nome? Diga ao Não, Senhor. diga ao Senhor. Pela cruz sou grato. Pelo preço que pagou, meu pecado perdoou. Por seu amor, sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim. Eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu, entronizado está, reina com poder, Cristo Salvador, amado do céu por nós morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor.
Bom dia, irmãos. Estamos alegres, estamos na casa do Senhor e vamos começar o nosso culto lendo uma passagem que está em João 17:3. Está projetado, eu peço para todos os irmãos ficarem de pé para a gente ler a palavra do Senhor. A palavra diz: ora, vamos ler juntos. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Obrigada, irmãos. É nessa esperança, podem sentar, é nessa esperança que nós estamos aqui hoje. Só Deus é o Senhor, só Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Então vamos orar, começar o nosso culto. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, pelo Deus maravilhoso que Tu és, pela revelação da Tua palavra, a Bíblia Sagrada, pelas promessas, pela salvação em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, pela esperança da vida eterna, Senhor, e pelo Teu amor tão grandioso para conosco, Pai. Não entendemos, o Teu amor nos constrange, Senhor, porque Ele é grande e nós não merecemos. Clamamos, ó Pai, por esse culto, Senhor, que o Senhor aceite, que ele possa ser em espírito e em verdade, Pai, que possa achar graça diante dos Teus olhos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, e possamos sair daqui edificados, renovados, com novos propósitos, Senhor, para encararmos essa semana que vai começar agora, Senhor. Que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, ó Deus. Remove de nós tudo que não presta, tudo que não edifica, que não Te agrada, e torna-nos, Senhor, mais parecido com o nosso Deus Jesus Cristo. Em nome dEle clamamos. Amém. Vamos convidar os jovens para nos dirigir uns cânticos e nós adorarmos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o primeiro cântico, que diz: é o Deus das promessas, Deus de promessas, Deus de aliança. Nosso Deus fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo, através do sangue da cruz do Calvário. Nós temos o perdão, nós temos a purificação dos nossos pecados e alcançamos a vida eterna pela nossa fé em Cristo Jesus. Vamos cantar este cântico. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Esse Deus, ele também é digno de louvor. O que ele fez na cruz por nós, nós somos gratos. O preço tão alto que ele pagou. Este cântico fala isso. Digno é o Senhor e ele é digno de ser coroado. Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou, meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em suas mãos, pois purificou-me assim, eu conheci seu cuidado e seu perdão. Digno é o Senhor, coroado Rei, o Cordeiro que venceu.
digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém, irmãos. Podem se sentar. Então, irmãos, estamos agora no meio das férias, né? Começamos as férias agora, dia 1º. Muitos irmãos estão viajando com as crianças, com a família. E também um feriado, né? Feriado do dia 9. Então, muitos irmãos também se aproveitaram para descansar com suas famílias. E nós pedimos a Deus que Deus os abençoe, que realmente eles possam voltar revigorados. E nós estamos muito felizes porque a nossa igreja vai completar 85 anos amanhã. É uma senhorinha, né? 85 anos. Mas vamos comemorar, a nossa festa de comemoração desse aniversário vai acontecer em agosto. Enquanto isso, nós estamos em oração, em um relógio de oração, clamando a Deus para que Deus mande para a nossa igreja um novo líder, um novo pastor, segundo o seu coração, segundo aquilo que Deus quer operar aqui nessa igreja, aqui nesse bairro, e que Deus está usando muito o pastor Irlande. Nós agradecemos a Deus por tê-lo trazido para ser o líder da nossa igreja durante essa sucessão. Temos aprendido muito com o pastor Irlande. Vários sábados estivemos aqui, não só a respeito da sucessão, mas também sobre outros temas. O pastor tem se dedicado, temos feito reuniões, sábados, e tem sido uma bênção para a gente, para a nossa igreja, a presença do pastor Irlande entre nós. Vamos continuar orando, clamando pela nossa igreja, para que realmente Deus opere uma maravilha, que nós possamos ver realmente todos esses bancos cheios, em cima a galeria, a gente possa ver muitas conversões, muitos batismos, a igreja crescendo, o departamento infantil cheio de crianças, departamento de jovens, adolescentes. Eu acho que é isso que a gente sonha, é isso que a gente espera da nossa igreja. Então vamos continuar clamando, porque o nosso Deus pode todas essas coisas. Gostaríamos também de conhecer se tem algum visitante, alguma pessoa que está aqui pela primeira vez. Eu creio que não. Bom, temos alguns irmãos que estavam enfermos ou estão em tratamento, e nós gostaríamos de saber notícias. Eu peço ao irmão Sebastião que fale rapidamente a respeito da Vera, como que a Vera está. Eu acho que ele vai falar com mais emoção do que se eu fosse traduzir. Bom dia, irmãos. As notícias que eu tenho da Vera são ótimas, não vou dizer que é boa, são ótimas. Desse tempo de internação, que ela vem fazendo tratamentos com medicamentos e também com fisioterapia. E até então não estava tendo nenhum progresso desse tratamento. Aí o médico, o neuro, aí solicitou a cirurgia da coluna. Muito bem, então foi feito esse pedido para o plano de saúde e a gente está aguardando a autorização deles, mas eu tenho estado com ela todo dia, e ontem eu estive lá, e de ontem para hoje, da noite de sexta para sábado, ela foi o último dia, a última dose de morfina que ela tomou. Até então ela não tomou mais nenhuma dose de morfina, já tinha passado assim uns 70% da dor da coluna, e a gente está muito feliz. E hoje eu passei lá de manhã e na oportunidade o neuro também estava lá presente, a gente conversou, e ele até então disse que vai continuar com o tratamento com medicamentos, e a cirurgia até então está suspensa, não está cancelada, ela está suspensa, e vai continuar o tratamento, fisioterapia. E então a gente está muito feliz, porque a gente está percebendo que está tendo um resultado muito positivo com esse tratamento com medicamentos. E nós agradecemos aos irmãos, às orações, e pedimos que continue orando. E nesse tempo de cirurgia, de internação, ela adquiriu lá no hospital uma rouquidão e uma tosse seca.
Então eles não sabem se é algum consequente de uma alergia, de algum medicamento que ela está tomando. Então hoje ele ia passar por otorrino para saber se ia fazer algum exame específico da garganta, porque essa tosse, o pulmão está limpo, não tem nada no pulmão, ela é do pescoço para cima. Então vai ver essa possibilidade de fazer alguns exames mais específicos. Mas fora isso, nós estamos muito felizes, porque até então a cirurgia está descartada, né? Então vamos continuar orando, e Deus tem ouvido as orações dos irmãos. Nós somos agradecidos mesmo, de coração. Tá bom? Amém. Nossa, Baixão. Complicada, difícil. Como que está o seu pai? Bom, irmãos, vou falar aqui da sala de som mesmo, que fica mais fácil. Então, na segunda-feira ele já teve alta do hospital, né? E já está em casa. E graças a Deus pelas orações dos irmãos também. Ele agradece muito as orações, né? Pediu para agradecer os irmãos. E não houve nenhuma rejeição, né, da cirurgia, e o corte está super bem, não teve nenhum tipo de infecção. Graças a Deus por isso, né? E ele continua contando com as orações dos irmãos, porque ele fala que logo, logo vai estar de volta aqui na igreja. Amém? Que bom, amém. E, irmão Rubens Breia, alguém tem alguma notícia mais atual do irmão Rubens Breia? Nós sabemos que ele está em casa, está se recuperando, teve alguns probleminhas de infecção, mas vamos continuar orando pelo irmão Breia, para que logo ele possa estar entre a gente. Ele está fazendo falta, né? Bom, daqui a pouco nós vamos orar pelos enfermos, já tivemos as informações. E eu gostaria de convidar a irmã Célia para dar um aviso. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? Mais uma vez, estou aqui na frente para fazer uma convocação. Logo no início, a irmã Beth falou algo assim muito gostoso, maravilhoso, né? Vamos ver esta igreja cheia, vamos ver o departamento cheio, vamos ver isso, ver aquilo. Esse é o sonho, eu creio, de todos nós. Mas para isso acontecer, é necessário que eu, que você, ponha o joelho no chão. Amém. Então, se nós não estivermos orando, clamando ao Senhor, será impossível. E nós temos aqui nesta igreja o projeto Desperta Débora. Irmãos, é um projeto maravilhoso. E eu quero aqui convocá-los a participar do projeto. Amem esse projeto, abrace esse projeto. Talvez você não possa vir aqui na quarta-feira à noite para o culto de oração, nas quartas-feiras, mas todos os segundos sábados de cada mês, nós estamos aqui, ó, não é só as mulheres, não, para os homens também. O mundo está perdido, os nossos jovens estão se enveredando. Então é necessário que nós estejamos aqui de joelhos no chão clamando pelos nossos filhos, que eu creio, não vou dizer 100%, mas 80%, ou seja, até mais. Todos nós cristãos temos alguns problemas com filhos, com parentes, com amigos. Então é necessário que nós estejamos clamando pela vida deles. Então eu gostaria aqui de convidar os irmãos, que em nome de Jesus, irmãos, vamos despertar. Vamos vir aqui no segundo domingo de cada mês, vamos orar, vamos interceder, vamos pedir ao Senhor, porque é muito fácil falar. É tão bom a gente falar, né? A gente fala muitas coisas, agora põe em prática, põe em ação, aí já é outra conversa. Então é necessário que cada segundo sábado, já imaginou, irmãos? Uma vezinha só no mês. Você sai de sua casa, às 4 horas da tarde, é tão gostoso, a gente senta tudo ali para clamar, para orar. Então eu convoco, peço aos irmãos, coloque isso no coração, se desperte, saia da sua casa e venha para orar aqui na casa do Senhor, para que tudo isso que a irmã Beth falou, que eu creio, que é o desejo dos nossos corações, seja concretizado em nome de Jesus, para que nós possamos ver esta igreja realmente como o Senhor quer que ela seja. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor cantando o hino 66 do cantor cristão.
chegou o momento especial da consagração dos dízimos e as ofertas ao Senhor. Aqueles que trouxeram os seus dízimos, ofertas, podem se chegar. Também eu convido os aniversariantes dessa semana, que é o Maurício, dia 7, Cláudio Aguiar, dia 8, dia 13 o Fernando Bertelevi e dia 13 também a Marlene Herrero. Também algum irmão que queira fazer algum pedido especial ou um agradecimento especial, que queira se chegar à frente, eu convido a todos para essa hora de consagração, que venham à frente. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nesta bela manhã ensolarada, de temperatura agradável, com liberdade, ó Deus, de expressão de nossa fé, comparecemos à Tua casa e o fazemos muito felizes para adorar-te, Senhor, como Tu desejas e Tu da maneira como Tu és digno. Vimos adorar-te com os nossos louvores, com as nossas orações, mas também como fizeram os Teus servos nesse instante, por meio de seus dízimos e ofertas, dízimos que Te devolvem de tudo que recebem de Tuas mãos dadivosas, ofertas para a manutenção de Tua obra. Nós Te damos graças, Senhor, pela fidelidade dos Teus servos. Nós vimos orar também por aqueles irmãos que completam mais um ano de vida. Concede-lhes, Senhor, muita vida, muitas alegrias, muita saúde, muita paz, e que a vida deles engrandeça o Teu nome neste mundo. Abençoa, Senhor, aqueles que trazem para a Tua casa problemas pessoais, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas do seio da sua família, que a todos atendas conforme a riqueza do Teu amor. Visita, Senhor, os enfermos, aqueles que estão convalescentes, como é o caso do irmão Rubens Breia, do irmão Jaime Guenoff, que Tu os visites. Abençoa, Senhor, a irmã a Vera Lúcia, ó Deus, Vilaça, toma em Tuas mãos, aliviando-lhe as dores como já o fizeste. Teu servo te agradece, a igreja te agradece as bênçãos que estás concedendo à tua serva. Abençoa outros enfermos, restaurando-os, a irmã Elvira e a irmã Abigail e outros irmãos, visita-os conforme a sua necessidade. E abençoa este culto, Senhor, para que ele seja inteiramente agradável a Ti e segundo a Tua vontade. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Queiram assentar. Meus irmãos, domingo passado nós fizemos, por uma questão estratégica, uma antecipação do horário do culto. Por isso que tínhamos um grupo coral convidado, e não seria razoável, não seria inteligente convidar pessoas para 19 horas, pessoas não crentes, pessoas amigas, num dia importante para o esporte, que era a final da Copa das Confederações. Então, em consulta com o irmão Darby, com o irmão Tito, representantes da liderança da igreja, nós decidimos antecipar para as 17 horas. E tivemos aqui, irmãos, uma excelente participação.
O grupo concerto apresentou-se de maneira magnífica e a todos abençoou. Os irmãos que gostaram da antecipação e da participação naquele culto, digam amém. Amém. Pois é, até alguns me sugeriram depois, pastor, bem que podíamos antecipar o horário do culto. Quem sabe anteciparemos e então o coro, em vez de ensaiar à tarde, ensaia depois do culto. E aí voltam para casa e voltam às 18 horas para o culto em vez de 19. Já se levantou isso. A antecipação para 17 foi excelente. Foi uma bênção. Eu saí daqui tão feliz e chegando em casa ainda houve mais felicidade ainda, não é? Eu me encontrei com a minha esposa. Vocês estão pensando outra coisa. Mas houve felicidade aqui e lá. Foi bom estar em casa com ela. Eu cheguei em casa, eram passados 3 minutos desde o início da partida. E o Brasil já vencia de 1-0. O negócio é muito bom, não é? A gente poder estar. Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano nessa antecipação. Também foi sugerido pela igreja, e nós vamos experimentar isto no segundo semestre, foi decidido ou foi sugerido que antecipemos o culto em relação à escola dominical. Então, primeiro o culto, depois a escola bíblica. Que acham da ideia? Não é interessante? O culto aqui às 9 da madrugada, não é? Ou 9:30, e a escola depois. É uma ideia. A única dificuldade é que o culto ficará meio apertado, porque temos de começar a outra atividade que é a escola bíblica. Sendo o culto depois, há mais liberdade para o caso de necessidade de aumentar o seu tempo. Então, nós devemos estar preparados para isso. Mas Deus vai nos abençoar, com certeza, nessa experiência. Ontem, a primeira igreja batista em São Paulo fez, e está celebrando também hoje, 114 anos. É a igreja, como os irmãos sabem, mais antiga, a primeira igreja organizada na cidade de São Paulo. Essa igreja aqui é neta dela, porque é mãe a primeira igreja é mãe da Igreja da Liberdade, e essa igreja nasceu da liberdade, das entranhas da liberdade. Então, nós damos graças a Deus por essa história. E foi um culto muito bom. O pastor Oliveira de Araújo, que é um milagre ambulante, lá esteve, cantou o coral da Cristolândia. Foi uma beleza de apresentação, é algo emocionante ouvir aquela gente. O templo estava cheio, foi uma noite muito abençoada ontem. O pastor Oliveira é um milagre ambulante porque ele, há 5 anos aproximadamente, fez uma cirurgia, um transplante de pulmão. Os 2 pulmões dele estavam com fibrose, então já não se moviam, o oxigênio não penetrava nos pulmões. Se ele fosse mais jovem, poderia até transplantar os 2. Pela idade dele, podia transplantar 1. E ele esteve em São Paulo mais de 2 meses e esperou a liberação de um pulmão, e ele recebeu um pulmão novo, o pulmão esquerdo. E Deus, é interessante que o médico disse, eu não sabia disso, disse a esposa, irmã Alzira, que ele teria, mesmo com pulmão novo, só 1 mês de vida. Já tem 5 anos. Então, por isso que eu digo, é um milagre ambulante. Deus tem abençoado o seu servo. Ele é pastor da primeira igreja batista de Vitória, no Espírito Santo. Aliás, o templo foi construído pelo Dr. Valfredo, um dos mais belos templos batistas do Brasil, tanto quanto o Memorial de Brasília. Então, irmãos, é uma bênção a gente participar de um culto assim. Dona Zilá foi, por ser os 114 anos da igreja, e gostou do culto. Davi foi para ajudar a mãe e com outros irmãos a levantar a cadeira para ela chegar ao templo. Ela se sentiu muito feliz, muito abençoada. Eu dou graças a Deus
pelo dia de ontem. Eu separo sempre na minha agenda o 6 de julho. Não assumo nenhum compromisso. O compromisso é a primeira Igreja Batista em São Paulo. E fiquei feliz. Hoje de manhã é o chamado culto da herança. Vão homenagear os membros que têm mais de 40 anos de vida na igreja. Eu tenho 43, mas não posso estar lá porque estou aqui. Então, é o culto da herança. Irmãos, nós vamos nesta manhã celebrar a ceia do Senhor. E o nosso tema, o tema sobre que vamos refletir é que vemos no Calvário. No Calvário nós vemos 3 cruzes. Mas a mais importante delas é a do meio. A cruz à direita, a cruz à esquerda, são cruzes dos bandidos, dos malfeitores, que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus. A cruz do meio era minha. A cruz do meio era sua. Mas Jesus a ocupou para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero exatamente convidá-los a refletir nesta manhã, já que vamos celebrar a ceia do Senhor, na morte do Senhor e no que significa a cruz do Calvário. Nós vamos colocar-nos aos pés da cruz, para que vejamos algumas coisas importantes do Calvário. Nós vamos ler alternadamente João capítulo 17 a 37, são 20 versículos, e eu quero convidá-los a lermos em pé, para que leiamos melhor e leiamos bem forte esta passagem bíblica. E a crucificação é também registrada em Mateus 27, 32 a 56, em Marcos 15, 21 a 41 e Lucas 23, 33 a 49. Para termos o quadro completo do Calvário, teremos de ler os 4 evangelhos. Os sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João. Mas vamos ler João, exatamente o que não pertence aos sinópticos, porque apresentam Jesus como Deus e não como Deus homem. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo seguinte. Leiam, por gentileza. Os irmãos certamente já ouviram falar num indivíduo que se apresenta como INRI. INRI. I-N-R-I. Exatamente essa expressão aí. Iesus Nazarenos, não é? Rex Iudeorum. Isto é, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim. INRI. Então, essa é a placa que Pilatos mandou escrever. Eu leio a seguinte: muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não receba os reis dos judeus, mas sim que esse homem que dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram entre 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não arrasemos de
Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E aos discípulos: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e o ergueram até os lábios de Jesus. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, perceberam que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Depois disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura, no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Meus irmãos, podem sentar-se. Aí está a narrativa joanina da crucificação. Mateus, Marcos e Lucas apresentam outros aspectos, registram as palavras de Jesus, a primeira das quais: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e as demais palavras foram 7 palavras. Teria sido, meus irmãos, em 15 de abril do ano 29 de nossa era, às 9 horas da manhã, que Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Os discípulos fugiram e muitas pessoas contemplavam de longe a cena tão triste, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente tão gloriosa. Conforme João 19:25, junto à cruz estavam Maria, sua mãe, a irmã dela, João, o discípulo amado, Maria de Cleopas e Maria Madalena. Demoremo-nos com eles e elas durante 6 horas ao pé da cruz, que eles viram e que nós podemos ver hoje pela fé. Sim, que contemplamos, que sentimos, que aprendemos, que decisões tomamos olhando o Calvário. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Batista Paulistana, ao pé da cruz, contemplamos a revelação de 2 superlativos, em contraste. O superlativo da maldade humana e o superlativo do amor de Deus. Nunca o homem revelou tanto pecado e nunca Deus demonstrou tanto amor. Ali encontramos a expressão superlativa da maldade.
Meus irmãos, a maldade foi tão grande, o sofrimento de Jesus tão grande, que os olhos humanos não puderam contemplar, porque o próprio céu se escondeu do horror do sofrimento de Jesus. Por isso que houve trevas em toda a terra, desde a hora sexta à hora nona, isto é, desde o meio-dia, Jesus já estava há 3 horas na cruz, até as 3 horas da tarde. Houve trevas. Os homens não puderam ver o rosto de Jesus, do grande sofrimento que ele experimentou por nós. Sim, ao pé da cruz, nós contemplamos e nós compreendemos o mistério e o ministério do sofrimento. Reparem, meus irmãos, que a maior maldade dos homens apresenta-se nos vis-à-vis o bem maior que Deus faz à humanidade. Foi exatamente no maior sofrimento que veio a maior bênção para a humanidade. Isso ocorre na nossa experiência. Às vezes, no bojo da maior tempestade, no epicentro do maior terremoto, na noite da maior dor, é que Deus provê a maior bênção para os seus servos. É o mistério do sofrimento humano. O homem se mostrou o mais mal possível. E Deus se mostrou um Deus boníssimo. E Deus transformou o sofrimento, a injustiça, a maldade, o desprezo na bênção da redenção. Jesus morreu por nós. O maior benefício à humanidade veio da cruz, veio do Calvário. Por isso nós o contemplamos pelos olhos da fé. Ao pé da cruz, meus irmãos, nós contemplamos e atestamos a fidelidade da profecia bíblica até em seus pormenores. No Calvário se cumpriram nada menos do que 24 profecias bíblicas. E uma delas, inverossímil na circunstância. Por quê? Como podia o profeta dizer que nenhum de seus ossos seria quebrado? Se um soldado romano bruto, estúpido, que não conhecia nada da profecia bíblica, recebeu a incumbência de quebrar as pernas dos 3. O soldado podia ter feito um trabalho mecânico. Ele podia chegar e quebrar as pernas de Dimas, quebrar as pernas de Jesus, quebrar as pernas de Gestas. Dimas, Gestas são os nomes que tradicionalmente são atribuídos aos 2, crucificados à direita e à esquerda de Jesus, respectivamente. Meus irmãos, ele não faz automaticamente. Ele quebrou as pernas de Dimas. Quando chegou a hora de Jesus, ele olhou para cima e viu que Jesus estava morto. Para que quebrar as pernas? Quebrar as pernas era para que o sangue se esvaísse, houvesse uma hemorragia final e morressem os criminosos. Para que quebrar as pernas de Jesus? Ah, se aquele soldado distraidamente cumpre a sua missão, a Bíblia seria declarada mentirosa. Porque uma profecia da Bíblia não seria cumprida. Ossos seus seriam quebrados. Mas esse soldado com a lança alcança o peito de Jesus, o lado de Jesus, só que a lança não quebrou uma vértebra, passou entre uma vértebra e outra, e da ferida saiu sangue, saiu água, portanto, o sangue já estava coagulado. Ah, meus irmãos, nós vemos na cruz o cumprimento da palavra, o cumprimento das profecias. Você pode crer na Bíblia, crer na veracidade bíblica, porque tudo que a Bíblia promete, cumpre. Deus das promessas, Deus da aliança. Tu não és homem, Deus não é homem para mentir. Como é bom saber que Deus cumpre as suas promessas.
Você pode descansar nelas, você pode confiar nelas. Nas mãos de Deus você pode confiar, nas mãos do seu Salvador, marcadas pelos cravos, está escrito o seu nome. E as promessas de Deus se cumprirão a seu respeito. Você crê nisso? Ah, meus irmãos, como é bom contemplar o Calvário, contemplar essa realidade de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro. Mas ainda, ao pé da cruz, nós contemplamos a grandeza do perdão, disponibilizado desde lá, e aprendemos a perdoar. O Calvário é a academia do perdão. Eu já disse isto aqui, alguém escreveu que para ser perdoado, você precisa ir ao Calvário, mas para aprender a perdoar, tem de ficar lá. Lá você aprende. Você aprende a perdoar quem pede perdão, como foi o caso do bandido que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como aprendemos a perdoar quem não pede perdão. Nós disponibilizamos o perdão. Será que todas as pessoas por quem Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foram perdoadas? Foram ou não? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus não cumpriu o pedido de seu filho, Pai, perdoa-lhes. O que Jesus fez foi disponibilizar o perdão, assim como uma fonte generosa disponibiliza a água, mas só mata a sede quem bebe. Só se apropria do perdão quem se arrepende, quem busca a graça perdoadora. Ah, meus irmãos, nós vemos no Calvário um Deus perdoador. Contemplamos a grandeza, a possibilidade do perdão disponibilizado desde lá. E nós aprendemos a perdoar. Se alguém aqui tiver um coração amargurado com outro irmão, com uma pessoa, com um parente, com um filho, com uma nora, com uma sogra, com um genro, se alguém tem um coração amargurado, desate o seu coração, desamarre seu coração amargurado, perdoe. Porque isso aprendemos no Calvário. Olhando a cruz, aprendemos a perdoar. Mas ainda, meus irmãos, ao pé da cruz, nós contemplamos e aprendemos o que é ser filho. Mesmo em situação de extremo sofrimento. Como vimos aqui no dia das mães, da entrevista com Maria. Ah, meus irmãos, Jesus estava sofrendo muito. As dores que Jesus sentiu são incomparáveis. Conversava sexta-feira, porque sexta-feira eu estive no hospital. Eu fico tão agradecido a Deus, porque a partir de sexta-feira que a irmã melhorou. Eu estive lá orando, conversando com a irmã. Estive uma meia hora. Eu não costumo ficar muito tempo no hospital. Fico em média 5 minutos. Mas ela não estava acompanhada. Eu então fiquei mais um tempo e conversamos. E ela falava sobre o sofrimento e a dor dela, e eu falei a ela sobre a dor que Jesus sentiu. A maior de todas as dores. Já contei aos irmãos a primeira vez que fui a Israel, das 10 vezes que fui. Foi em 1975, depois do Congresso da Aliança Batista Mundial em Estocolmo. De lá voei para Tel Aviv. Meus irmãos, era um domingo, à tarde, mais ou menos 5 horas da tarde. Um outro pastor e eu saímos do hotel no Monte das Oliveiras. O hotel, aliás, tem o nome de Monte das Oliveiras. E então saímos, atravessamos, descemos o vale, subimos e percorremos as chamadas estações da Via Crucis. E chegamos à estação da flagelação, em que Jesus foi espancado com chicotes, com ferros nas pontas. E lá, já era quase 15 para 6, talvez, já escurecendo, eu vi a capela construída sobre o local exatamente
onde Jesus teria sido flagelado, como os evangelhos contam. E eu vi no frontispício da capela essas palavras e lamentações de Jeremias, escritas em latim. Ó vós que passais, vede se há dor maior do que a minha dor. Ah, meus irmãos, como eu chorei ali. Eu chorei ali antes de continuar as outras estações. Vede se há dor maior que a minha dor. E eu pensei, essa dor devia ser minha, mas Jesus sofreu por mim. O castigo que nos traz a paz, ele sofreu. Ah, meus irmãos, ao pé da cruz nós compreendemos o amor do Senhor, mesmo sofrendo. Ele orou para sua mãe, que devia ter uns 50 anos, ou menos até. Ela casou bem jovem. As meninas judias casavam muito cedo. Talvez Maria não tivesse 50 anos. Talvez 50. Ela tivesse casado aos 17, 18 anos. A verdade é que Jesus olhou para ela e quem estava perto dela era João, o apóstolo do amor. Não era um filho dela. Não era um irmão de Jesus. Era João. E ele queria segurança para sua mãe depois de sua partida. Um filho que pensa nos pais que envelhecem, que adoecem, é um filho abençoado. Além de educar os seus próprios filhos a cuidarem deles. Jesus olhou para a mãe e disse: mãe, eis aí o teu filho. E olhou para João perto dela: filho, eis aí tua mãe. E é interessante que diz o evangelho, desde aquela hora João a recebeu. Nós não sabemos se João a abraçou, não sabemos quais os costumes da época, mas João sinalizou que recebia Maria, ia cuidar dela como de sua própria mãe até a partida dela. Eu visitei em Éfeso, na Ásia Menor, na Turquia hoje. Eu visitei no alto de um monte, um lugar que se diz ter sido casa de João e Maria, que teria João sido bispo em Éfeso. Eu não sei. Eu não sei se Maria teria saído de Jerusalém. Eu sei que ela teve um filho que cuidou dela até o fim, porque Jesus cuidou da sua mãe. Eu não sei como anda a sua mãe. Há filhos que passam meses, anos até sem ver as suas mães. Levam as mãezinhas para a casa de repouso. Estou falando de mães porque os pais morrem antes. Levam as suas mãezinhas para a casa de repouso. A casa de repouso, se eu pudesse, eu escreveria diante da palavra repouso: casa de repouso dos filhos. E os filhos querem ficar livres, descansados, enquanto a sua mãezinha fica lá, bem ou mal cuidada, e quantas são mal cuidadas, e em clínicas caras. Não é só em asilos que os idosos sofrem, não. Em casas em que se gastam 10, 12 mil reais por mês. Os filhos pagam pelo seu conforto, pela sua paz, pela sua tranquilidade, enquanto a sua mãe, o seu pai, velhinhos, ficam lá jogados. Meus irmãos, não é isso que Jesus fez. Se o plano de Deus não fosse a sua morte aos 33 anos, Jesus teria acolhido Maria na sua velhice. Teria cuidado, porque Jesus é amor. Meus irmãos, ao pé da cruz eu vejo um filho que sabe amar, um filho que sabe cuidar, um filho que sabe que vai partir, mas deixa a sua mãe em boas mãos. Meus irmãos, além disso, ao pé da cruz, eu me imagino com as 3 Marias e mais com João. Eu me imagino ao pé da cruz. E aí contemplamos e testemunhamos que a obra redentora de Jesus foi completa.
Jesus disse no Calvário: está consumado. Está consumado, isto é, está concluída a minha obra. Eu cumpri, eu realizei plenamente a obra redentiva, a obra expiatória, o sacrifício vicário, eu morrendo em lugar dos pecadores. Está consumado. E diz o Evangelho que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o Santo dos Santos, a presença de Deus, que é isso que os Santos dos Santos significavam, o Santo dos Santos estava aberto para que nós entremos por meio de Jesus. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de intercessores. Nós entramos na presença de Deus, na presença do Pai, no trono da graça, pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós celebramos este acesso livre, este vivo e novo caminho que Jesus nos abriu pelo seu sangue, como diz o autor de Hebreus. Nós celebramos ao contemplarmos o Calvário, a obra completa. Não precisamos de orações depois da nossa morte, não precisamos de sacrifícios depois de nossa morte, não precisamos de culto de missa de sétimo dia. Nós penetramos na presença do Senhor pelos méritos de Jesus. Ele entrou lá e garante a nossa entrada quando fecharmos os olhos para este mundo, ao pé da cruz. Nessa manhã de 7 de julho de 2013, nos damos conta da importância imensurável, não do dilema shakespeariano, ser ou não ser, mas do que define a eternidade, crer ou não crer. Ali no Calvário nós temos 3 cruzes. O malfeitor da direita optou por crer. O da esquerda optou por não crer. O malfeitor da direita foi para o paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O malfeitor da esquerda foi para o inferno. Portanto, a questão não é ser ou não ser, mas crer ou não crer. E louvado seja Deus, nós optamos por crer. Eu creio. Aliás, o conjunto básico da fé cristã é chamado credo. Eu creio. A palavra credo em latim significa eu creio. Eu creio. Nós cremos. Nós cremos no Senhor. Cremos em Jesus. E nós nos damos conta também de que lá no Calvário foi pago um alto preço para a nossa redenção. Um alto preço, um preço que não imaginamos que Eike Batista nenhum, bilionário nenhum, poderiam pagar. E é esse alto preço que garante a nossa salvação e garante o fato de nós sermos irmãos. Por isso que nós vamos cantar: eu sei que foi pago um alto preço, para que fôssemos feitos irmãos. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Eu gostaria que cantasse de uma maneira diferente este hino. Primeiro, em pé. Em pé. E o irmão, quando cantarmos, chegarmos àquela parte, ele pensava em ti. Você aponte para o seu irmão ao seu lado. Ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via todos reunidos. Não é assim? Eu sei que foi pago. Cantemos como nunca cantamos hoje, nunca cantamos antes, ao pé da cruz. O hino eu sei que foi pago, o alto preço. Cantemos. Contigo eu fosse
meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Que essa contemplação do Calvário, reflexão que acabamos de fazer, no que lá vimos e ouvimos, nos conduzam à fé em Jesus e ao compromisso de amá-lo, de servir a Ele com alegria e de vivermos em comunhão como família de Deus, porque para isso foi pago um alto preço. Amém. Sentemos e vamos celebrar a ceia do Senhor, que exatamente se presta a que nós celebremos este amor glorioso, este amor maravilhoso do Senhor por nós, derramado, provado exuberantemente na cruz do Calvário. Eu quero convidar os irmãos diáconos a virem à frente para este momento de celebração da ceia do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar, entre as narrativas da instituição da ceia do Senhor, há que o apóstolo Paulo, o apóstolo das gentes, o apóstolo missionário, parece redundância, apóstolo missionário, porque apóstolo é aquele que é enviado, mas ele é realmente o mais missionário de todos os apóstolos. Ele nos ensina, ele procura corrigir as dificuldades, o sentido absolutamente, diria até pagão, com que os coríntios celebravam a ceia. Ele mostra, depois de corrigir erros,
pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, isto é, na quinta-feira, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, ou isto é o símbolo, isto simboliza o meu corpo que é dado por vós. Ele disse isso claramente: fazei isto em memória de mim, reconstruindo em sua mente a meu sacrifício. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nosso Deus é o Deus de alianças. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, portanto o Calvário, até que Ele venha. Nós estamos proclamando por esse gesto de celebração da ceia do Senhor, celebrando a morte do Senhor. A nossa boca vai receber este pão, que vamos mastigar, vamos receber em nosso organismo, e a nossa fé se abrirá para receber o pão espiritual, o poder da morte do Senhor. Crê a Igreja Católica na mudança de substância do pão, transformando-se em corpo, alma, divindade de Jesus, de tal modo que comer o pão significaria comer o próprio Cristo, o corpo de Cristo. Os luteranos também creem assim, achando que o comer o pão, eles chamam em latim de manducatio oralis, é o mastigar com a boca o corpo de Jesus. E eles entendem, os luteranos, que aquela expressão, se alguém come sem crer, come indignamente, eles chamam de manducatio impiorum, isto é o mastigar, é o comer dos ímpios. Mas nós não vamos comer o corpo, vamos assimilar o poder de Jesus, o poder de sua ressurreição, o poder capacitante para uma vida de vitória, uma vida de graça, uma vida de amor, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Nós vamos receber o pão. Aqueles que creram em Jesus como Salvador, estão ligados à sua igreja, cumpriram a ordenança do batismo, que é a primeira depois da ceia do Senhor. Que este seja um momento muito importante para nós. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós te damos graças pelo sacrifício de Jesus e relembramos nesta manhã, e damos-te graças por este pão que nos traz a memória e reconstitui a cena espantosa do Calvário, em que Jesus morre por nós. Ó Deus, recebe a nossa gratidão por este pão, e assim como nós receberemos este pão partido, assim recebamos pela fé o fruto, o resultado da morte de Jesus por nós no Calvário. É a nossa oração no nome dele. Amém. Recebamos o pão para depois o comermos juntos em memória do Senhor. Eu quero estar ao pé da cruz. É onde estamos. 395 do Inário para o Culto Cristão. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte, mana, rica, salutar, o Calvário Monte. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica
Cantaremos a segunda estrofe e a última posteriormente. Nós vamos receber os irmãos diáconos e vamos juntos, como Jesus mandou, comer o pão. Pão como Jesus mandou, reconstituindo a nossa mente em memória de mim. Lembremos Jesus, sejamos agradecidos a Ele. Rendamos graças pelo cálice. Senhor, obedecendo à ordem de Teu Filho, neste momento nós recebemos o cálice, cujo conteúdo nos lembra de maneira vívida o sangue de Jesus derramado da sua fronte, coroada de espinhos, de suas mãos, de seu lado, o sangue do justo e do santo, pelos pecadores e maus. Nós te damos graças, Senhor, pelo sangue de Jesus derramado por nós. E ao receber este cálice, o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós queremos reafirmar a nossa fé, a nossa disposição de crer em Jesus, viver por Jesus, tanto quanto viver de Jesus, do seu poder e sua graça. Faze de nós uma família reunida pelo sangue de Jesus e seu sacrifício bendito. Oramos em nome dele. Amém.
Do mesmo modo, depois de comer, Jesus tomou o cálice, era um cálice único, um cálice grande, e por muitos anos as igrejas celebravam a ceia, um cálice único, mas por motivo até de saúde, de higiene, as igrejas passaram a adotar cálices individuais, porque não importa o continente, mas o conteúdo. Portanto, o conteúdo desses cálices individuais é o mesmo. É o símbolo do sangue de Jesus derramado por nós. Jesus disse então: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos o cálice em memória de Jesus. Fiquemos em pé e agradeçamos ao Senhor pelo momento de celebração. Passamos 15 minutos de nossa hora habitual. Normalmente o culto é encerrado às 12 horas, mas em virtude da ceia do Senhor e também da reflexão, ele procurou ser bem clara a respeito da importância do Senhor, do seu sacrifício por nós. Oremos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo sejam conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus que se espalha na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, até logo, espero todos aqui. Vamos tratar do perfil prospectivo da igreja. O que a igreja espera ser, que fisionomia há de ter nos anos por virem. Deus tem um novo tempo para esta igreja, com certeza. Oremos por isso, para que isso aconteça. E Deus nos mande um obreiro segundo o seu coração. Amém.